Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Regeneração. Estou aqui ao meu lado, né? Ao meu lado, entre aspas, que ele não está bem ao meu lado, mas participando aqui, me ajudando nesse episódio, meu queridíssimo amigo Diego Vale. Olá, olá, meus amigos. Como é bom estar com vocês novamente e espero que nossa conversa hoje seja bastante proveitosa. Tomara mesmo. E, como você já disse, né, a conversa de hoje vai ser bastante proveitosa, eu tenho certeza, porque eu tenho aqui dois convidados grandiosíssimos, povo de peso, sabe? Inteligente, sabe do que está falando. O primeiro deles é o Henrique. Se apresente, Henrique, diga-nos de onde você é. Caiu meu microfone aqui. Boa tarde a todos aí, pessoal. Não tem uma apresentação pronta tão legal quanto a do Diego e a do Alckmin, mas fico feliz demais de participar, ter alguma possibilidade de contribuição, além do movimento, também com esclarecimento, talvez até alguns pontos possíveis de entendimento sobre doutrina, sobre o movimento espírita, sobre as nossas vivências enquanto seres espirituais, né? Sou de Anápolis, participo do movimento espírita há um pouco mais de 12 anos, quase 13 anos, e tenho entendido como uma possibilidade de auxílio na minha própria jornada, mas também me entendo como algo atuante, né, na jornada dos mais próximos e talvez até daqueles que, por exemplo, hoje ainda não nos conheçam, mas podem ser impactados positivamente por o que for gerado aqui. Então, a gente tem essa responsabilidade positiva, né? Não é uma responsabilidade que pesa, uma responsabilidade que ajuda bastante nessa nossa trajetória e fico feliz por isso. Jogou o sarrafo lá em cima, hein? Que isso? Que Que apresentação, bom, hein? Mas, por último, mas não menos importante, é claro, também temos aqui Felipe Tobias, que agora eu já sei que eu posso chamar de Tobias só. Tobias, se Boa tarde. apresente para os nossos... Olha só, antes do Tobias se apresentar, eu queria também que eu fosse apresentado com meu nome completo, já que você falou Diego Vale, Felipe Tobias, né? Eu faço essa solicitação à produção aí, por gentileza. Eu sei o sobrenome, que é Henrique Klenkauf. Agora, Aí, o Kozak. terceiro é Kozak. Isso, eu não lembrava. é isso. Agora escrever o nome também é difícil, né? Kleinkauf. Mas aí até eu não sei até hoje, então assim, tá tranquilo. Então, boa tarde a todos. O Eduardo já me apresentou aí, Felipe, né? Eu sou aqui de Anápolis também, assim como o Henrique, pessoal de Anápolis em peso aqui hoje. E estou aqui também para poder falar um pouquinho, né, sobre o tema que a gente foi convidado, mas também para poder aprender. E com certeza, com essas esferas que a gente tem aqui, a gente só tem a aprender. Então, obrigado por ter chamado e por estar aqui hoje. Olha que interessante, eu acabei de me tocar aqui que serão visões diferentes, né? De cidades diferentes. Vocês trabalharam na mesma cidade ou não? Não, na mesma Na mocidade, não. nós trabalhamos próximo, né? Mas da CRE Jovem, não sei se é de conhecimento público aí a atuação da CRE Jovem, mas nós dois participamos durante muito tempo aí de CRE Jovem juntamente. O movimento espírita de Anápolis, ele segue muito a orientação de interior, né? Então, assim, acaba que todo mundo é muito próximo, né? Então, especificamente na mesma cidade, não, mas na CRE Jovem a gente trabalhou junto. Sim, acaba que como a cidade às vezes é um pouco grande, né? Mas quando se trata de movimento espírita é menor. Então a gente já conhece todo mundo de todas as mocidades. O Henrique está comigo já há muito tempo, né? E na CRE Jovem a gente continua junto também. Massa demais. Bom, antes da gente dar sequência, né, começar o nosso tema desse episódio, eu gostaria de convidar todos vocês que estão nos ouvindo a nos seguir nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no @mocizade no Instagram. É super importante que vocês nos sigam lá. Lá a gente lança todos os projetos novos, tudo que está saindo do forno, além de também estar notificando e mandando as notícias do momento, né, da atualidade desse movimento espírita do Estado para todos vocês. Sigam a gente também no nosso Facebook, Mocizade Fé Ego.
no nosso YouTube, Mocidade Fé Ego, e no outro canal do YouTube, o Fala Mocidade. E também, se você quer nos ouvir, né, quer gravar, baixar nosso episódio ou os outros episódios nos serviços de streaming, a gente está no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, Apple Podcasts e tantos outros. Bom, o tema, né, desse nosso episódio de hoje é o espaço de ação do jovem, o estudo e vivência do Evangelho. Terão vários episódios voltados, né, para o espaço de ação do jovem, e o de hoje é sobre estudo e vivência do Evangelho. Quando a gente fala de estudo e vivência do Evangelho e esse espaço de ação do jovem, a gente precisa entender um pouco o que ele é, né? O que ele abrange e também tudo que a mocidade pode fazer, né, dentro desse espaço que a gente vai conversar hoje. O estudo e vivência do Evangelho, ele de certa forma, eh, tem dentro dele como é que eu posso dizer aqui que eu perdi a palavra, perdi a palavra. Mas ele engloba, é tipo isso, ele engloba todas as representações dos espaços de reflexão, dos espaços de vivência, compartilhamento entre os próprios jovens ou entre a casa e os jovens. E também ele tem ali dentro dele a ferramenta de fortalecer os laços que estão ali dentro. Muito, né, grande parte das vezes, por conta dessas vivências. E aí, trazendo um pouco isso e já também levantando os questionamentos, né, para vocês, eu gostaria de saber de vocês, assim, o como que a casa espírita, mais especificamente, pode entender e quais as ferramentas que eles também podem utilizar para entender esse espaço de ação do jovem, né, no caso que a gente está falando do estudo e vivência do evangelho. E se vocês quiserem até falar como que foi nas mocidades de vocês, né, como vocês fazem atualmente, sintam-se livres. Acho que vou começar essa por conta até de uma perspectiva que talvez o Tobias possa completar depois aí, vocês também. Hoje, entre os participantes aqui, eu tenho um pouco mais de idade, né? Não é muita coisa, acabei de fazer 19, mas assim, é importante colocar isso 19 vezes 6, nessa, né, 19 vezes como espírita já. Então, assim, eu tenho percebido, e talvez vocês possam completar isso também. O movimento espírita, de uma certa forma, ele tem, de uma certa forma não, o movimento espírita ele é embasado, fundamentado e tem as suas raízes em uma época temporal, né? Ele não é uma doutrina que perpassa por muito tempo, né? Então, assim, nós temos o início, né? Nós podemos perceber o início desse conteúdo doutrinário que nós conhecemos. Então, a partir de 1857, 52, né, 54, começaram ali os primeiros registros da doutrina, né? Então, assim, nós temos uma data de início praticamente para o que nós conhecemos de conteúdo. E é uma coisa que teve muito enraizada no comportamento dos espíritas, dos dirigentes, né? Do pessoal que conduziu durante vamos dizer assim, um ciclo, o movimento espírita, né, do Brasil, talvez aí, quem sabe do mundo. Então existiam algumas coisas, por exemplo, o caráter moral das pessoas, né, o caráter até um pouco mais rígido de personalidade, de critério, né, dos dirigentes. E eu tenho percebido com satisfação e felicidade que isso tem se transformado, né? Cada vez mais através da renovação, né, onde os próprios espíritas têm entendido e percebido a evolução dos tempos, dos homens, da moralidade, do entendimento e compreensão, a própria casa espírita tem evoluído quanto a isso também, né? Então, eu enxergo isso com bons olhos. Acredito que os dirigentes de casas espíritas, eles têm se atentado cada vez mais para o pertencimento do jovem, para a inclusão do jovem nas atividades de planejamento, né, de execução, não simplesmente das tarefas braçais, mas tem colocado cada vez mais o jovem próximo, né? Porque eu vivi duas fases, né? Eu vivi a fase em que o jovem era aquele instrumento de buscar água e levar água, né? E também agora percebo que os próprios dirigentes das casas espíritas têm utilizado e percebido o jovem como uma possibilidade de braço atuante, né? Dentro da casa espírita, não somente com essas tarefas mais simples, né? Tem cada vez mais entendido
a possibilidade de atuação do jovem em relação ao seu próprio desenvolvimento intelectual, né, seu próprio desenvolvimento espiritual, através de mediunidade, através de estudos, de possibilidade na atuação da diretoria e tudo mais. Então, na Casa Espírita especificamente, eu tenho ficado feliz de perceber que na maioria delas, salvo alguns casos específicos, assim, eu acho que são pontos fora da curva, a gente não precisa colocá-los, né? Mas eu tenho enxergado com bons olhos isso, tudo que tem acontecido, porque eu acho que, de um modo geral, tem evoluído positivamente para essa ideia de que o jovem ele está lá, não é simplesmente para participar de alguma coisa, né, mas para conduzir, para planejar, para executar, né, para assumir a responsabilidade e que, quem sabe, em algum momento próximo, pelo que eu tenho visto, até assumir cargos de diretoria e de presidência de casa espírita. Eu enxergo com muito bons olhos isso aí. Eu também analisando essa questão do Eu jovem fiquei dentro da sem casa. palavras. Pode falar, Eduardo. Não, eu falei que eu fiquei sem palavras só, que o Henrique fala bem demais. Nossa. Muito bem mesmo. Falar depois dele até Tem que levar a sério esse negócio aí, cara. Não, mas falar depois do Henrique é sempre uma dificuldade, né? Porque ele fala muito bem, então. Mas eu só mesmo para comentar um pouquinho sobre o tema, né? Eu acho muito importante esse papel que o jovem ele desempenha dentro dos centros espíritas, né? Allan Kardec fala que o espiritismo ele dilata o nosso pensamento, rasgando os novos horizontes. E o jovem, quando ele procura a casa espírita, ele está querendo atender às suas necessidades individuais, né, emocionais, procurando um espaço para a construção de novos laços. Então, quando a gente vê o jovem dentro de uma casa espírita, vê ele dentro do centro, ele está em busca de um conhecimento. E é necessário que a gente abra espaço para ele, para que ele possa se sentir integrado, né, e dar chance para que o protagonismo de fazer parte realmente das atividades do centro espírita. E como o Henrique já falou, o jovem de hoje é o adulto de amanhã. Então, se a gente for pensar nessa forma, a gente está a gente está semeando o terreno para que lá na frente ele possa dar novos frutos, porque é ele o futuro da nossa doutrina, né, da divulgação dessa doutrina tão bela que a gente carrega. Um negócio que vocês falaram, né, de hoje as casas estão muito mais abertas, né, os dirigentes estão muito mais abertos a entender, tipo, o jovem como mais um braço dentro da casa, não só como o Henrique falou do levar água e buscar água. E, tipo, muito disso foi, tipo, de uma conquista que o jovem mesmo buscou, né, tipo, há um tempo mais atrás. Então, essa conquista do jovem tá tendo os frutos agora, de os dirigentes conseguirem perceber o jovem também em outras áreas da casa e ter mais essa abertura, né? Então, é muito mérito do jovem essa abertura que a gente consegue enxergar hoje. Eu concordo e tem até o complemento. É muito importante ressaltar que tudo que a gente vê hoje como construção foi atuação direta e objetiva de pessoas, né, de outros jovens. Então, como a gente fala de responsabilidade, a gente precisa entender também, enquanto nós, eu digo nós, assim, pelo sentimento espiritual, tá? Eu sei que vocês são muito jovens e vocês carregam muito isso, mas esse pertencimento que nós temos e esse entendimento de sociedade, ele precisa estar inserido no sentido de que eu, enquanto jovem, preciso compreender que tem um braço progressista, né, uma atuação um pouco mais alavancada de energia e tudo mais, mas preciso também levar em consideração a experiência daqueles que já passaram por situações que possivelmente não deram certo ou que precisavam de um pouco mais de energia, um pouco mais de cautela. A gente precisa entender os nossos espaços, né? Por exemplo, o jovem ele tem essa facilidade de movimentar evento, né? De fazer o Festival do Sorvete, de executar algumas tarefas iguais a essas que a gente estava comentando, aliado sempre com a experiência, o entendimento e a capacidade de gestão, né, de tudo mais que a própria diretoria, que é um pouco mais experiente e madura, tem. Então, uma coisa acaba completando a outra, né? E uma espécie de contemplação de que isso existe e também de validação
dessas conquistas que têm acontecido é justamente a possibilidade que pessoas como Eduardo e Diego e toda a equipe que trabalha nas ações doutrinárias do Mocidade estão tendo, né? Por exemplo, é uma área que tem possibilidade de levar esclarecimento, entendimento, percepção a muitas pessoas através de um programa como esse, e que é dirigido, que é entendido e que é executado por jovens, né? Olha só a magnitude disso. Se fosse pensar isso há 10, 15 anos atrás, não simplesmente no trabalho, mas no que ele significa, no potencial que ele tem, na responsabilidade que ele carrega, talvez de um valor não percebido, mas que todo mundo consegue entender o que é, as pessoas talvez não tivessem a mínima noção de que isso poderia acontecer, e hoje nós estamos aqui executando uma tarefa que é fruto justamente do trabalho de várias e várias épocas, de vários e vários ciclos, e que a partir de hoje planta um pouquinho mais para que no futuro próximo de 10 ou 15 anos, outros jovens, talvez ainda mais jovens, executem tarefas tão sérias quanto essa, ou quem sabe até ainda mais. Então, isso aí é uma coisa muito importante para a gente pensar também. Né, tipo assim, se parar para pensar, ah, por mais que assim, eu acredito que esse espaço que eu tenho hoje em dia, né, de estar à frente de alguns trabalhos, não foi conquistado, de certa forma, por mim, foi conquistado por outros jovens, mas eu sei que futuramente, quando eu estiver mais velho, estiver à frente de outros cargos, eu entendo que eu posso dar espaço para a juventude fazer esses trabalhos, porque eu sei que eles são capazes, sabe? Aquilo que há alguns anos atrás, igual você mesmo disse, 15 anos atrás, não era bem visto, era só o jovem que enche o copinho da água fluidificada, não tem tanto espaço assim. E aí eu imagino que é quase que um caminho sem volta, sabe? A partir daqui é isso. Os futuros, né, os jovens do futuro, eles serão os nossos pequenos, né? E os nossos pequenos, a gente sabe que eles têm capacidade até melhor, né, do que a gente falou isso até mesmo um dos episódios passados, que assim, o jovem ele se readapta muito mais fácil. O jovem de 10 anos atrás não é o mesmo de hoje em dia, sabe? Ele tem ali passa por uma metamorfose, assim, que ele se adapta muito melhor do que a gente. E então isso ele vai se perpetuar daqui a alguns anos. E passa por um processo de tutoria também, né? Na verdade, o movimento espírita coloca isso como se fosse o protagonismo da juventude juvenil, né? E, assim, um fruto positivo disso sou eu, e um outro fruto extremamente positivo disso é o Tobias, né? No período passado, enquanto a gente ainda estava junto na coordenação lá da CRE Jovem, em alguns momentos, o Felipe, assim, apesar de sempre muito disposto, extremamente responsável e cumpridor das tarefas, ele ficou receoso em relação a assumir a condução do trabalho, né? Acredito que seja uma etapa até natural, né, do líder, ele entender que é uma responsabilidade grande e pesar nisso dentro da rotina, das possibilidades de atuação. Mas, assim, o Felipe ficou um pouco receoso de aceitar, e eu falei pro Felipe, vai fundo, cara, você tem potencial, você vai ser o cara certo e tal. E, assim, fico muito feliz, e já falei para ele, para outras pessoas, que ele é o cara extremamente certo para estar na frente da condução do trabalho, porque além de responsável, ele tem um trato muito fácil com as pessoas, tem uma facilidade de execução de tarefas, uma atuação inteligente que envolve as pessoas. Então pensa, cara, é a própria possibilidade do protagonismo e exercício que nós estamos vivendo, passando de geração a geração. Eu fui protagonizado também por pessoas que eram um pouquinho mais velhas do que eu, atuei durante um período, tive a oportunidade de estar junto de pessoas e também trabalhando junto com elas, e isso passa adiante, né? E logo mais, daqui 2 ou 3 anos, o Felipe já vai enxergar um outro jovem com potencial também, vai passar o bastão, vai acompanhar o trabalho e vai garantir que aquilo vai ser executado. Eu acho que, basicamente, a nossa tarefa dentro dessa esfera específica, né, da vivência e tudo mais, é basicamente isso aí também. É legal, tipo assim, coincidentemente, né, tipo, o Eduardo tá dando uma sequência num trabalho que eu comecei, tipo, eu dei continuidade de alguém, né, tipo, aqui o Tobias também tá dando continuidade num trabalho onde você também participou, né, coincidentemente esse grupo tá assim, e esses, tipo, falar dessas coisas da gente plantar e colher lá na frente, tipo assim, em algum momento de algum evento, alguma coisa, eu ouvi, tipo, alguém que contou uma história, tipo, de uma árvore lá, sei lá, dava um fruto, e, tipo assim, mas essa pessoa que plantou, ela não ia ter esse fruto, ia, tipo, Entendeu?
Oi. É a Tâmara. Então, é exatamente isso. Se não me engano, foi você ainda que conta essa história. Se quiser contar, pode até contar que você vai falar melhor do que eu. Mas quando você falou, eu lembrei muito dela. Eu conto a história e ainda falo uma coisa que você tocou num assunto importante, por exemplo. Na minha condução, durante o período que eu estive como coordenador, eu enxerguei muitos pontos de falha da minha gestão e também enxerguei muita coisa que precisava ser alterada, mudada, né? Até mesmo por experiência das coisas que não aconteceram tão positivamente comigo. E fui passando isso aos poucos para o Felipe. A condução do Felipe hoje é muito melhor do que a que eu tive, né? E acredito que tudo que eu fiz somou um pouquinho para o Felipe e tudo que ele mesmo fez ainda soma um pouquinho mais. Ou seja, a terceira pessoa que vai suceder o trabalho do Felipe vai estar muito melhor preparada, porque isso está vindo carregado de uma somatória de experiências e isso está construindo mais ou menos uma consciência global do que é aquele trabalho, assim como o que você está falando da MEN, né? Você veio qualificado por experiência de várias pessoas, né? Inclusive um dos caras que eu mais admiro dentro do movimento espírita e também como pessoa. E aí esse cara veio te fazendo esse processo de protagonismo e tudo mais. Você executou muita coisa já junto com o Eduardo e hoje o Eduardo ainda está fazendo e vai passar para outra pessoa. Isso aí é justamente a ideia do fruto, né? E aí a historinha que a gente comentou aquele dia é porque em um determinado momento, numa cidade mais levada ao interior mesmo, assim, de terras, e o senhor estava plantando algumas sementinhas ali de tâmara, né? E aí o cara, um jovem, né, assim como vocês, chegou para ele e falou assim, e o cara já era um senhor um pouco mais velho, talvez ele na faixa dos 50, 60 anos, o jovem chegou para ele e falou assim, olha, eu não, sinceramente, eu não consigo entender por que todo dia você planta 2, 3 sementinhas dessa, sendo que a tâmara demora pelo menos de 80 a 120 anos para dar o primeiro fruto. Você está plantando um monte de coisa que você não vai comer nunca, eu não consigo entender isso. E aí o cara falou para ele, olha, a verdade é que se eu não plantar, nem você come. Então eu preciso fazer uma parte que eu sei que é importante, mesmo que eu não consiga comer do fruto dessa árvore, mas se eu não fizer, nem você, nem os seus filhos, nem os seus netos vão comer. E a partir disso ali, o jovem passou a plantar junto com o senhor as árvores todos os dias. Henrique, essa história é sensacional. É verdade, é muito boa mesmo, porque se a gente não for pensar no próximo, né, a gente não estaria usufruindo hoje em dia, por exemplo, da tâmara, né, se outra pessoa não tivesse plantado. Mas eu acho interessante porque os direitos, né, vou botar assim, eles não retrocedem. E da mesma forma, as nossas ações também, elas não voltam. Então, a partir do momento que a gente herda um trabalho, aquilo que foi construído ao longo do tempo, né, pela pessoa que estava à frente no serviço antes da gente, ele não se perde. E a gente vem para agregar ainda mais um pouquinho sobre essas questões, né, para que o próximo também herde tudo isso que a gente fez e o trabalho continue, né? Por mais que seja são pequenas coisas, né, são pequenas ações que a gente faz, que aos poucos, juntando, vai se tornando algo muito grande, muito maior. E vendo o período de hoje em dia, que a gente está vivenciando, né, a gente tem tudo aquilo que a gente já conquistou ao longo do tempo, e a gente ainda precisa se reinventar diante das dificuldades que surgem. Já que no período que a gente está vivendo, a gente está tendo que fazer tantas coisas, realmente reinventar para poder conseguir com que o trabalho flua de uma forma legal, bacana, de quando ela era presencial, não é verdade? Concordo. Inclusive, não é de um pensador espírita, mas hoje eu ouvi um negócio que fez todo sentido para mim. Ele falou que as pessoas precisam parar de achar que as vacas dão leite. Se você não for lá tirar o leite não vai sair da vaca. Eu vi isso esses dias. Mário Sérgio Cortella, né? E assim, cara, você para olhar isso, você fala, cara, isso aí é exatamente a síntese do trabalhador espírita, né, cara? A mocidade não vai formar jovens. Se você não der um jeito de colocar jovens, de instruir jovens, de levantar moral, de dar oportunidade, cara, não vai virar um trabalhador, né? Se você não realmente conseguir tirar o leite, né, exatamente fazer a parte sua, que é da responsabilidade do trabalho com essas pessoas, com esses jovens, cara, infelizmente, o trabalho ele vai dar uma parada, né? Mas Aquele você negócio falou um também, negócio aí, né?
Pode falar, pode Só falar. complementando o Henrique falou, aquele poder de fazer um pouquinho cada dia, né? A gente tem uma imagem na internet que circula, que tem uma pessoa que vai colocando um tijolinho todo dia, e aquilo vai formando uma parede, né? Então, é aquele poder de fazer um pouquinho cada dia, né? Se a gente nunca começar, nós nunca vamos ter o resultado, né? Mas o trabalho não é um trabalho rápido, é um trabalho que demanda tempo, esforço e comprometimento. O Henrique ele tinha falado de formar jovens, né? E aí me lembra um pouco, até mesmo que está no capítulo, né? Tipo assim, quanto é difícil essa formação de jovens, porque basicamente a gente tem que conciliar o estudo, né? Aquela bagagem teórica e junto com a vivência, às vezes nossa, às vezes uma vivência que a gente tem que fazer com que eles criem essa vivência, né? Dinâmicas e tantos outros artifícios que a gente vê. E, tipo, é muito difícil fazer essa conciliação dentro de uma mocidade onde o jovem, às vezes, vai procurando coisas totalmente diferentes, né? Você não vê o mesmo jovem indo lá e procurando, não, eu quero saber isso. Aí todo mundo vai saber. Não, pô, eles têm interesses diferentes. Como, tipo, será? Vocês sabem de ferramentas, ou até como vocês fizeram nas mocidades de vocês, tipo, para fazer essa conciliação? Então, Liberar o Tobias aí. vou começar então. Aqui em Anápolis, eu desenvolvo um trabalho que não é o centro espírita, mas não é uma atividade com jovens espíritas, porque é um centro espírita assistencialista, então a gente atende várias pessoas, vários jovens de diversas religiões, né? Então, propriamente assim, eu não adentro muito no espiritismo, lógico que eu não deixo de falar, mas não adentro no tema espírita sempre. Mas o que eu sempre procuro fazer é trazer com que o cotidiano deles, trazer o cotidiano deles para dentro da sala de aula, para que a gente possa, dentro daquilo que vai sendo dito nas televisões, que eles veem na internet, o assunto que vai sendo mais interessante durante a semana é aquilo que eu tento levar para eles à luz do cristianismo e da doutrina espírita. Então, assim, sempre que surge um assunto interessante, no meio da semana, eu procuro levá-los na aula no sábado. Logicamente que esse trabalho que eu estava fazendo era um trabalho que se realizava quando é um trabalho presencial, né? Durante a pandemia, infelizmente, a gente teve que abster do trabalho por conta da questão de internet e tudo mais, que nem todo mundo tem acesso, mas na época, então, que a gente tinha o trabalho presencial, eu tentava sempre buscar fazer essa comparação entre o que está acontecendo no mundo e levar isso para dentro da doutrina, para dentro do cristianismo. E também assuntos da doutrina e do cristianismo, levar eles até os assuntos do dia a dia, que poderiam gerar certo entendimento e forçar eles a buscar conhecimento. Inclusive, no livro, ele, tipo, traz um pouco de uma... Tipo, mostrando o que buscava o jovem tá procurando a mocidade. E aí, tipo, o principal motivo era adquirir conhecimento sobre a doutrina espírita, sabe? O principal motivo de ir numa mocidade ser isso. Conseguimos reunir lá uns 30 jovens, mais ou menos, dos 50 que foram de Goiás. E aí, numa dessas possibilidades onde a gente se une com as mãos olhando um no olho do outro, né? Eu relatei para eles uma situação que é jovem, espíritas na minha infância. Eu não conheci muitos jovens que eram espíritas e eu me tornei espírita, assim, referente já um pouco velho, né? 19 anos. Então, vamos supor, para ser tipos de assunto, porque eu entendo que o espiritismo, ele mais ou menos te coloca num nicho, né? Então, alguns assuntos nós só conseguimos ter com quem é espírita, mas isso não é um caráter eliminatório, né? Porque, do mesmo jeito que o Eduardo é estudante disso, não sei se já formou, mas era estudante de educação física, né? O Diego também na área dele, então... Assim, alguns assuntos da educação física, o Eduardo só consegue conversar com quem é da educação física. Eu também, na minha área de atuação profissional, só consigo conversar com alguém que já tenha tido alguma experiência assim. Eu entendi que o espiritismo também dava essa base
de uma vivência daquilo que a gente só consegue conversar com quem é espírita, né? Até por conta de que há algum tempo atrás existia muito mais uma, um preconceito, uma atuação, às vezes até maldosa, de outras religiões em relação ao espiritismo, e não deixava com que o jovem espírita pudesse falar livremente, né? Eu sou jovem, eu sou espírita, eu sou jovem espírita. Na minha escola, por exemplo, quando o pessoal perguntava assim, religião de cada um assim, eu não falava nada, eu falava que eu era cristão, eu acreditava em Deus, sabe? Era muito mais fácil fazer isso do que você ter um posicionamento, porque quando você não tem segurança ainda, e é normal que uma criança não tenha, do que você está falando, do que está acontecendo e defender aquilo que você está inserido, é doloroso, né? Enxergar nas outras crianças aquele caráter apelativo de exclusão, né? Então, é normal que isso aconteça. E num desses dias lá da oração, todo mundo olhando de mãos dadas um para o outro, antes da nossa alimentação. Aí eu comentei com eles, falei, olha só, é muito importante que a gente tenha momentos e espaços como estes, de estarmos de mãos dadas, com os nossos corações tão próximos, olhando nos olhos uns dos outros, sabendo que aqui nós podemos ser realmente tudo aquilo que nós queremos ser. Então, nós temos condições de, enquanto estamos com companheiros de ideal espírita, sermos um pouco mais abertos como aquilo que nós realmente queríamos ter todos os dias. Eu me recordo porque, numa das palestras que me chocou muito quando eu era jovem, era quando um cara chegou e falou assim que não adiantava nada o cara ser bonzinho na casa espírita, fazer prece e tudo mais, e do lado de fora ele acabar, sei lá, xingando no trânsito ou qualquer coisa nesse sentido, porque você vê o verdadeiro espírito do lado de fora da casa. Eu discordei total, e eu continuo discordando, porque nós estamos falando de plantio, semeadura e também de colheita, né? Então, assim, hoje, na casa espírita, nos espaços onde nós temos convívio com os nossos companheiros espíritas, né? Nas festividades, nos cultos, nas palestras, eu falo para você, eu estou plantando e é aquilo exatamente que eu quero ser. Eu quero ter a fala mais calma, eu quero ter o abraço sincero, eu quero ter o olhar despretensioso, eu quero ter isso, e é ali na casa espírita que eu consigo ter. E muitas vezes nós somos provados do lado de fora, seja pelo trânsito, seja por uma relação familiar, seja por várias outras coisas, e isso não é o que define o que o ser espírita, né, o atuante da casa espírita realmente é na vida. Talvez ali é onde ele tem a oportunidade da transformação, né? E nós temos que entender essa chance da vivência como realmente o plantio daquilo que nós queremos ser. Então, se eu tenho a oportunidade de mudar pouco a pouco meu comportamento dentro da casa espírita, vai ser muito mais fácil um dia qualquer eu, de repente, entender que o meu comportamento fora da casa espírita precisa ser mais próximo daquilo, né? E ali, durante aquele convívio com aqueles irmãos da Combrage, eu olhando nos olhos deles, falei, cara, é isso aqui que eu preciso ter na minha vida inteira. Sabe, é muito mais fácil eu, de alguma forma, eliminar aquilo que não me faz bem, que me prejudica de alguma forma, que me traz dificuldade de transformação, e ter essas pessoas mais próximas do meu dia a dia, né? Então, assim, o conceito, a ideia e o comportamento da vivência espírita, ela também é uma espécie de renovação, de possibilidade e de outras coisas também. É muito importante a gente pensar nisso aí. Achei interessante, Henrique, porque o que você falou acabou encaixando direitinho naquela frase do Evangelho que fala que reconhece o verdadeiro espírita, né, pela sua transformação moral e pelos esforços que ele faz em domar suas más inclinações. Então, o verdadeiro espírito não é só aquele que se transforma, mas aquele também que tenta. Então, quando a gente vê que a gente está errando alguma coisa, né, tá ficando bravo no trânsito, né, tá sem paciência, etc., mas a gente reconhece aquilo e tenta mudar isso na gente, a gente está sendo um verdadeiro espírita, né? Legal. Olha, tipo assim, eu contando meu lado da história, né, pessoal, eu passei muito por isso, tipo, esse caso de uma pessoa que mudou quase, tipo, da água pro vinho, quando eu Ou comecei do a vinho para a água, né? ver. Eu acho que é mais fácil do vinho pra água, né? A água, ela é aquela líquido vital, né? Coisa boa. Então, do vinho pra água, né? Depois que eu comecei a me envolver seriamente com a mocidade. Porque desde pequeno, o motivo de eu ter começado, né? Se eu fosse responder aquela pesquisa lá, seria obrigação.
Eu ia obrigado. Amém. Acordava domingo de manhã, todo dia, minha mãe, você vai. Nossa, ódio. Era Eu não difícil ver esse gostava menino muito. cedo, hein? Nossa, eu era chato, eu era insuportável. Era. Não que eu não tenha mudado tanto, né? Melhorou, né? Começou a transformação. Hoje em dia eu sou chatinho. Só que depois que eu comecei a ficar mais, tipo, por dentro de tudo, que eu comecei a criar uma relação de amizade com o Diego, e não só isso, mas também a me envolver com pessoas mais velhas, tanto é que de todo o grupo de jovens espíritas que eu ando, eu sou o mais jovem, tipo assim, a diferença deve ser o quê? Uns 4 anos que eu sou mais jovem, né, do segundo mais jovem. Então eu comecei a ter que lidar com situações que, assim, nossa, então a minha abordagem, às vezes imatura, sobre tal assunto, tá muito errada, sabe? Tá bem distante. E aí, quando eu me pegava passando por uma situação semelhante, longe desses meus colegas, desses meus amigos espíritas, eu já entrava naquele ponto que o Tobias falou, né? De, tipo assim, me pegar tentando não ir para as más inclinações. Aí eu falo assim, ok, agora não tem ninguém ali para me ensinar, mas eu sei mais ou menos como é que eu tenho que agir, sabe? Eu já tive uma vivência uma memória ali que peraí, eu não preciso agir errado agora, sabe? Vamos agir certo. E isso me transformou várias vezes, várias. Isso é interessante que você falou, Dudu, porque a gente entende isso também como uma espécie de empoderamento da nossa posição, né? Quando nós estamos do lado de fora, por exemplo, um jovem espírita, ele fala numa roda que é espírita, aí o pessoal chama de macumbeiro e tudo mais, assim, muitas vezes o jovem ele não quer enfrentar aquilo, certo? Então isso cria uma barreira de resistência e vai fazendo com que os escudos desse jovem para essa pergunta estejam ativos, ou seja, se alguém perguntar para ele se é espírita, aliás, perguntar assim, qual a sua religião? De repente o jovem não vai querer dizer. E aí isso vai sendo aplicado em várias e várias coisas, o que na verdade faz com que o nosso comportamento enquanto jovens do lado de fora da casa espírita seja um comportamento totalmente blindado, porque a gente sabe o que tem que fazer em cada lugar. E aí o que acontece quando a gente vai para casa espírita é que realmente a gente não tem essas travas, porque a gente percebe que ali a gente pode ser mais ou menos livre desses comportamentos operacionais, né, vamos dizer assim. Então, dentro da casa espírita, ali na mocidade, a gente sabe que a gente pode falar o que a gente pensa, que a gente pode fazer algumas coisas que do lado de fora não são possíveis e tudo mais, e isso vai dando uma certa liberdade e a gente começa a gostar disso. Então, começa a trazer uma espécie de autoridade dentro do nosso comportamento e permite que do lado de fora a gente seja um pouco mais assim também. Então, por isso que eu falo que quando a gente está falando do lado de fora da casa espírita, muitas vezes a gente tá falando de um comportamento que é construído, né, que é cheio de defesa, que é um sistema que te protege, né? E na casa espírita a gente está muito mais entregue, a gente está de coração aberto, a gente tem paciência, a gente tem candura para olhar nos olhos do outro, a gente tem um pouco mais de compaixão para o que está acontecendo. Então, na casa espírita, ali na vivência com os nossos amigos espíritas, a gente realmente é alguma coisa um pouco mais próxima da naturalidade do espírito, né? É assim que eu entendo, entendeu? Sim, sim. E aí você falando, tipo, me veio muito outra parte do livro também, né? Que ele fala a questão dos evangelizadores, e não só evangelizadores, né? Dá para como é que fala isso? Englobar. Englobar, tem dislexia, eu acho. Dá para englobar todos os trabalhadores da casa espírita, né? Dentro do quesito de que eles precisam também dar uma influência, tipo, um exemplo, sabe? De pessoas que assim, ok, eu sou espírita, então, independente da situação, eu preciso ser espírita. Sabe? Eu não sou espírita dentro da casa espírita só. Aí saiu dali, vou xingar a gente no trânsito, eu vou falar mal dos outros pelas costas. Claro que hora ou outra, nós somos espíritos em evolução, né? E a gente acaba que erra também, não dando aval para errar, propositalmente. Mas, hora ou outra, a gente se pega fazendo coisas erradas. Mas o ato da gente tentar ali batalhar e sempre dar o exemplo,
pro jovem, principalmente os jovens novos que a gente falou, né? Voltando lá no começo, quando a gente falou, tipo, a gente tá ali fazendo um trabalho que uma hora esse bastão vai ser passado para outro. Então a gente também, além de ser um trabalhador que precisa estruturar todo um ambiente favorável para os próximos jovens, a gente também precisa ser um trabalhador que dá o exemplo. Um trabalhador que, se uma pessoa me trombar assim na rua, eu vou ser gentil como ele, da mesma forma que eu sou com todas as outras pessoas. Se ele me vê na rua dirigindo, eu não vou ficar xingando os outros, dou passagem para fulano passar, sabe? Ajo de forma tranquila. Esse exemplo ele precisa ser dado para. Isso também gera um vínculo, né? Tipo, com o jovem, às vezes. Que o jovem fala assim, nossa, uma admiração, sabe? Entre Uhum, aspas. Isso gera um vínculo que fortalece também o jovem. sim. E sem esquecer que as coisas têm o seu tempo, né? Do mesmo jeito que eu não tem um comportamento do espírita, né? Assim como também não tem um comportamento do não espírita, né? O espírita ele é reconhecido pela sua busca da reforma íntima, né? Então, essa pessoa possivelmente que xinga no trânsito, possivelmente na casa espírita ela xinga em silêncio, né? Na sua própria mente. Então, assim, é uma situação que naturalmente acontece, né? A pessoa que não xinga lá, realmente é a pessoa que não xinga, né? Então, assim, são todas as lutas que a gente vive todos os dias, né? E em maior e menor escala, em maior e menor grau, maior ou menor possibilidade de execução, né? Então, assim, algumas pessoas não tendem de forma alguma a ter esse comportamento um pouco mais agressivo, mas tem outras situações que é uma luta íntima que ela precisa lutar todos os dias, né? Então, assim, eu entendo perfeitamente essa questão de que o pessoal costuma tentar colocar, o espírita tem esse problema, né? Ele coloca os outros espíritas numa escala, né? Nossa, esse aqui tá bem perto da evolução. Esse aqui não, esse cara tá muito, eu tô bem melhor que esse aqui, sabe? Ele faz mentalmente um gráfico. Daí ele começa a colocar as pessoas lá e ele começa a se colocar no meio disso também, assim, na verdade é igual, eu não sei se foi no Reformador, tava falando que os espíritos, quando eles ascendem às esferas um pouco melhores, né, até mesmo aos planetas quase que perfeitos, eles chegam lá e encontram outros espíritos que também estavam por aqui e que eles achavam que, porra, esses caras aqui não tá de jeito nenhum com possibilidade de ser espírito puro nem nada, né? Mas estão lá, né? Então, na verdade, assim, dentre todas as coisas, a gente precisa assumir que a nossa capacidade de julgamento ela é ineficiente e imprópria, né? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, deixar um pouquinho o companheirinho de lado e pensar no que a gente pode melhorar todo dia, né? É o que o Tobias falou, né? É o tijolinho, né? Colocar um todo dia ali é o mais importante de todos. Tipo, a gente tem que pensar muito mais nas nossas ações, né? No que a gente tá fazendo do que no do outro, porque o outro a gente não consegue controlar, a gente sabe o que a gente pode fazer e o que a gente não pode. E é Nem engraçado a gente tá também, fácil de controlar, né? Imagina o outro. eu acho engraçado também porque essa questão da gente, quando a gente faz o bem para o nosso próximo, assim, sabe, nessa tentativa de nos melhorarmos, né, a vida acaba sorrindo para a gente de volta, sabe? É muito engraçado porque, às vezes, vou dar um exemplo, por exemplo, no trânsito, às vezes eu sou muito solícito no trânsito, sabe? E as pessoas, elas acabam, em outras circunstâncias, né, depois que eu acabo fazendo alguma coisa para a pessoa, em outras circunstâncias, outras pessoas me tratam bem também, sabe, despretensiosamente, e é algo, tipo assim, que a gente vai vendo que é uma construção, quando você faz o bem, ele automaticamente retorna para você, sabe? Em defesa da sociedade de modo geral, Tobias, você é uma pessoa que é boazinha o tempo inteiro em todos os lugares, viu? Você não é no trânsito. Você não pode falar isso. É Você é em uma pessoa casa, que, na em faculdade. qualquer situação, você pode olhar pro Felipe assim e vai dar vontade de abraçar ele. Mano. É isso. É porque vocês não moram aqui comigo, gente. Tem que falar com o pessoal que mora comigo. Mas viver com a pessoa não deve ser fácil, não. Qualquer um. Morar com qualquer um não deve ser fácil, não. Por isso que a gente só encontra na rua. O Henrique mesmo. Henrique, passar uma semana com você não é fácil, Henrique. Dormir que não é, né? Morar até que é. Nossa senhora, Henrique. Não vou nem entrar nesse. Não vou nem entrar nesse quesito aí. Que dormir não é fácil. Na verdade, dormir comigo não dá, né, mano? A pessoa não dorme, né? Ela Não, passa a noite.
Você tem que dormir antes do Henrique. O Henrique que tem que dormir com você, sabe? Você dorme, isso. depois o Henrique dorme. Ai, ai. Mas eu tava pensando aqui nessas nossas discussões, nessas reflexões, né? Tipo, eu tava pensando aqui de como que a gente tipo, poderia tá trabalhando tipo, tanto esse estudo como a vivência de uma forma muito coesa. E aí, tipo, me veio tipo, muito na cabeça, tipo, veio agora durante essa nossa discussão mesmo, não foi nem algo pensado antes, de, tipo, acho que a maior pessoa que conseguiu fazer isso foi Jesus, tipo, com os 12 discípulos, sabe? Tipo, de levar o estudo, levar o conhecimento e também, tipo, trazer a vivência, tipo, na prática mesmo. Tipo assim, ó, vamos entender esse conceito aqui, vamos praticar. Tipo assim, como que... Fiquei me questionando, como que eu posso, tipo, estar seguindo os passos de Jesus nesse rolê e tá pondo isso na mocidade, sabe? Tá tipo, na CRE Jovem também, no caso de vocês que também trabalham com a CRE Jovem. É engraçado, o Diego trouxe essa ideia e é uma coisa que a gente ouve todos os dias, né? Até na pulseira do Congresso estava escrito, né? Em meus passos que farei Jesus, né? E a gente tem um pouquinho de dificuldade de analisar isso, de se perguntar isso, de olhar, porque de alguma forma a resposta ela é fácil, né? Porque a gente entende o comportamento de Cristo como realmente o objetivo, né? Aquele modelo e guia que realmente nos foi possibilitado conhecer a história para que a gente consiga transformar um pouco mais não, né? Transformar totalmente o que nós somos, né? E aí ele serve de modelo e guia para isso. Só que aí o que acontece? Quando a gente para e pensa o que faria Jesus, a gente para e fala assim, cara, realmente, dentro das minhas possibilidades, é inviável, né? Porque eu não dou conta de fazer isso. Assim como se eu fosse olhar alguma coisa a nível de atividade física que o Eduardo faz, eu vou falar, cara, eu não vou dar conta de fazer isso, né? A não ser que eu entenda que literalmente eu preciso mudar um pouco os meus hábitos, né, o meu comportamento e as minhas crenças e transformar isso em alguma coisa que seja próxima daquele que é o objetivo, né? Então, quando nós enxergamos Jesus à frente, ele liderando, conduzindo e construindo o que foi construído, a gente olha e fala, cara, tá distante demais do que eu sou, né? Eu não consigo liderar nem a minha própria vida, como é que eu vou pensar em fazer alguma coisa em benefício da sociedade e de outras pessoas, né? Só que a gente tem que entender isso como uma parte da nossa trajetória, né? E quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a entender de fato que precisamos enxergar-nos como parte da transformação e aquilo que nós precisamos fazer fica um pouquinho mais fácil de enxergar Cristo como modelo, né? Como realmente aquilo que nós precisamos de atingir como a transformação completa do ser, do espírito, da moralidade e das possibilidades. Então, quando nós enxergamos o Cristo, nós podemos falar, olha, realmente é isso aqui que eu preciso mudar, eu ainda não consigo perdoar, então trabalhar o perdão, eu ainda não consigo passar por cima de certas situações, então esse é o meu desafio agora. Eu não consigo esquecer tais e quais atos, eu preciso trabalhar isso agora. Eu não consigo amar o meu próximo ainda, beleza, esse é meu desafio. Eu não consigo me amar, esse é meu desafio. Eu não consigo ser humilde, né? Então, assim, todos os dias, como a gente estava falando, vai ser uma espécie de desafio em que você vai vencendo um por um. O problema essa vitória, ela só é concebida em algum momento no futuro em que você nem vai estar pensando mais nisso. Porque é muito fácil, mesmo você aprendendo a perdoar, você ser tentado a ofender mais uma vez, né? Então a gente, eventualmente, mesmo tendo vencido certas batalhas, a gente acaba caindo novamente num período futuro. Isso é normal. A gente aprende a perdoar, eu perdoo o Diego, eu perdoo o Eduardo, aí o Tobias faz alguma coisa, aí eu já vou com alguma ofensa, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente precisa entender que realmente isso é um comportamento, né? Então, a gente precisa fazer disso a nossa trajetória de vida, né? Então, basicamente, o que eu entendo é isso aí. Sim, a gente pensa em Jesus, né, como o Espírito mais perfeito que passou aqui na Terra, né? E ele é o nosso modelo, o nosso guia. E quando a gente vê pelos relatos, né, as atitudes que Jesus teve, né, de perdão, de compaixão, né, a forma como ele tratava as pessoas, do amor mesmo. Então, seguir aquilo lá como ter aquilo lá como um roteiro,
né, para que a gente possa alcançar um dia. É logicamente que nós somos espíritos ainda em evolução, ainda muito atrasados, e que esses sentimentos, né, sentimentos ainda inferiores, ainda vão tomar conta de nós, mas tendo ele como o nosso modelo realmente, é que a gente vai conseguir transformar esses sentimentos aos poucos, né, algo minimamente, cada encarnação é um pequeno passo que a gente dá, então tê-lo realmente como nosso guia, para que a gente possa um dia alcançar tantas virtudes. E no livro, ele, tipo, traz pra gente, né, nessa parte de espaço de ação do jovem, estudo e vivência do evangelho, tipo, uma série de temas que a gente pode estar trabalhando junto da mocidade. E, tipo assim, tipo, saber de vocês, né, o que vocês acham, tipo, que temas que vocês sentem ser mais efetivos dentro da mocidade, dentro de trabalhar com a CRE Jovem, tipo, em algum evento, porque tipo, passando um pouco da vivência que a gente tem na MEN, né? Tipo, até o Eduardo pode até me corrigir se eu estiver errado. Tipo, lá a gente tem descoberto cada vez mais temas que prende mais a atenção do jovem, que traz mais jovens, às vezes, que estavam mais sumidos, né? Tipo, alguns temas mais menos falados nas casas espíritas, tipo, a própria sexualidade, LGBTQIA+, aborto sempre também traz novas pessoas. A gente agora, ultimamente, tem feito cine debates e também tem trazido jovens, então cada dia tem essa necessidade quanto a esse tema. E, tipo assim, vocês acham que existe esse tema que é mais efetivo? Se sim, quais? Se não, quais, tipo, vai muito dos cíclicos, depende do momento do jovem, como que vocês veem isso? Deixar o Felipe falar primeiro. Pode ir, o Henrique, pode começar aí. Porque, assim, na CRE Jovem, de um modo geral, ele não trabalha diretamente, especificamente na temática, né? Ele vai trabalhar, assim, um pouco mais como um apoio da Casa Espírita, né, das mocidades, ele vai servir como uma base de união, né, o elo de ligação e tudo mais. Então, assim, como atuante da CRE Jovem, é um trabalho um pouco diferente da Casa Espírita, né? Na mocidade, por exemplo, aí eu vou colocar, né, a vivência que a gente tem lá na Mestre, né? Ela é uma mocidade que passou por vários trechos, vários períodos, e que entendeu em determinado momento que, na verdade, existem variações, aplicações e metodologias de trabalho, né? Mas os assuntos, basicamente, eles permeiam mais ou menos as mesmas coisas. Quando você fala sobre, você falou de sexualidade, né? Tudo que vem do que você falou depois de LGBT e qualquer homofobia, qualquer coisa, tipo, tá dentro disso, né? Então, se você for colocar também, de repente, alguns assuntos relacionados a perdão e tudo mais, a gente também está falando de amor, né? Então, os assuntos, de um modo geral, eles são os mesmos, a gente precisa estar atento à atualidade, né? Às atualizações disso e também, principalmente, ao método de aplicação para que o jovem se sinta pertencente àquilo, né? A gente não pode chegar lá. Inclusive, por exemplo, talvez isso seja um bom exemplo. Eu acredito que os jovens ali de 10, 11, 12 anos talvez nem ouçam esse podcast. Esse material ele não é produzido com a intenção, né, de ser ouvido por esses jovens. Pode ser que alguns sim, pode ser que realmente atinja sim, mas o desenvolvimento desse material ele não é dedicado a esses jovens, né? Então, assim, realmente precisa entender que existem os ciclos, né? Existem as divisões entre infância, né? A juventude, aí por aí vai passando entre as idades, e por isso existem também as separações das mocidades, né? E a gente também precisa entender que a gente tem que fazer de alguma forma o que o jovem quer versus o que o jovem precisa, né? Então, assim, não é só para ser divertido, é para ser alguma coisa um pouco mais atraente dentro das necessidades que o jovem tem, que muitas vezes ele sabe o que é. Então, assim, a gente tem que tratar os assuntos dentro da mocidade com uma espécie de responsabilidade doutrinária, uma fidelidade doutrinária e também, principalmente, de uma forma que seja possível que o jovem entenda e consiga aplicar na vida dele. Porque quando você termina a condução, você faz uma pergunta, o jovem sabe.
Aí é o primeiro passo. Depois, você precisa fazer em algum momento uma checagem disso para saber se ele realmente entendeu. E em algum momento futuro, talvez você tenha a possibilidade feliz de perceber que ele está executando do que foi falado. Então, assim, saber o que foi falado é uma coisa, e entender o que foi falado é outra coisa, e começar a transformar o seu comportamento a partir daquilo é a última etapa. Então, a gente precisa ir construindo isso desde a infância, né? Da fase mais ínfima da criança até a formação dele, onde talvez ele seja trabalhador. Então, assim, não sei se existem alguns assuntos que facilitem isso, que sejam um pouco mais atraentes, mas eu sei que cada grupo de jovens tem a sua própria personalidade, a sua própria possibilidade de diálogo, né, o seu próprio método. Alguns grupos, no nosso grupo de jovens, por exemplo, nós não tínhamos alegria cristã, nós não tínhamos, eu sou músico, mas a gente não fazia isso lá, e algumas outras atividades que nós vimos em vários lugares lá também não se aplicava, e muitas das coisas que a gente aplicava, por exemplo, eu tenho certeza que talvez isso não desse certo em quase lugar nenhum. Então, assim, a gente precisa entender o nosso grupo de jovem como realmente a personalidade que ele construiu, né? Então, assim, vai ter um caráter, e isso não é uma coisa que perdura durante 6, 8, 10 anos, né? Todo ano precisa fazer uma avaliação de atuação desse grupo para saber tá indo desse jeito, tá indo por esse lado, é desse jeito que precisa ser construído, é com esses temas, para esse tipo de abordagem e tudo mais. Eu acho que basicamente a ideia que centraliza tudo isso é isso aí que eu estou explicando. Mas vem cá, Henrique, tipo, você falou aí da questão da construção que vem lá da base. Você acha que então não é possível, ou talvez seja bem mais difícil, pegar. Porque muitos jovens não são de berço espírita, né? Muitos Eu jovens eles começam. Não sei, você começou quanto tempo? Tipo, Eu comecei, eu não participei, né? Eu comecei, eu me tornei espírita aos 19 anos. Então, aí, por exemplo, no seu caso, que repete várias vezes, a MEI também já encontrou jovens de 25 anos que estavam ali falando assim: "Olha, virei espírita há pouco tempo, sabe, eu estudo o espiritismo há pouco tempo". Para esses jovens, assim, que não tiveram essa construção da base, é mais difícil fazer esse esse insight nele, assim, sabe, dele conseguir assimilar tudo? Ou até mesmo pode às vezes é mais fácil, né, não? Eu vou te falar assim, talvez seja mais fácil, porque esse jovem que está lá com 25 anos, ele não está lá obrigado. Então, o entendimento dele sobre o que é espiritismo e sobre a necessidade e possibilidade de pertencimento é outra coisa. Por exemplo, um jovem que chega lá porque gosta pra caramba, e um jovem que chega como você, que era obrigado pelos pais, é totalmente diferente. Por isso que a gente não pode aplicar isso como regra, né? A gente está falando de uma espécie de global, né? É uma ideia global. A gente está falando sobre aquela consciência do grupo, né? É claro que a gente precisa entender os jovens, por exemplo. Eu não participei, talvez por conta de que as nossas mocidades de Anápolis eram um pouco menores mesmo, mas eu não participei de um grupo de jovens, eu não sei o Tobias, onde existiam mais do que 20, 22 pessoas. Então, eu entendo que os coordenadores, as pessoas responsáveis pelo trabalho, conheciam totalmente a cabeça daqueles jovens e sabem exatamente o que deveria ter sido feito ali. Então, por exemplo, na nossa condução lá na Mestre, nós somos 4 coordenadores. Hoje eu estou um pouco mais afastado, então atuam 3. Nós já chegamos a ter 5 coordenadores no grupo. E num grupo onde tinha no máximo 20 pessoas. Então, assim, era muito fácil você conhecer intimamente o coração daquelas pessoas e saber exatamente o que deveria ter sido feito para chegar no seu objetivo, né? Então, assim, entre o jovem que chega de berço espírita e o jovem que chega convidado, qualquer coisa nesse sentido, existe claramente uma distância entre os dois, né? Mas, na verdade, é só uma forma de atuação entre um e outro, né? Eu entendo dessa forma, tá? É basicamente isso que você queria saber ou não? Sim, sim. Não, era mais sobre isso mesmo, porque, assim, na MEIM mesmo a gente já teve alguns casos. Por exemplo, a MEIM, eu acredito que por conta de ser uma mocidade, né, que está na federação, a gente recebe muitos jovens, né. Só que assim, eh, o jovem que chega lá, ele não é esse jovem que a gente conhece há muito tempo. É um jovem que, por mais que a gente tem números grandes, só que parece que o povo é rotativo, sabe.
Parece que, assim, o povo que chega lá, eles não ficam muito tempo. Então, se você pegar, assim, fizer uma peneira ali para ver quem que é o jovem que tá, vamos supor, há mais de 4 meses com a gente, fica pequeno também. E aí, talvez não pode ser esse jovem que é mais velho e que chegou há pouco tempo, a abordagem que a gente faz com ele não pode estar sendo um pouco errada, do tipo, a ideia que pode me passa às vezes na cabeça é, a casa espírita, não só a casa espírita, mas falando aqui da MEM também, às vezes a gente tem uma abordagem assim, é de tipo, vou garantir que o jovem, que a gente já viu que está mais aqui há um tempinho, vou garantir que ele fique mais tempo. E aí o que está chegando, ele às vezes é um pouco deixado de lado, sabe? A gente não dá tanto valor para ele. Isso pode acontecer algumas vezes, não pode? Pode, e tem outra coisa, né? Você mais ou menos validou exatamente o que eu falei, porque cada grupo realmente tem a sua própria personalidade, né? Por exemplo, você tem uma realidade totalmente diferente da realidade que nós temos aqui, né? Os jovens que chegam aqui na Casa Espírita, pelo menos lá na Mestre, são jovens que já chegam, cara, é até estranho pensar nisso, assim, né? Já chega muito qualificado. Então, às vezes, assim, você chega para conversar com os meninos da mocidade nossa lá, de repente, os de 13, 14 anos, cara, você fica assustado. Os meninos, assim, praticamente eu sei que aprende quando você vai pra aulinha com eles, sabe? É um negócio, assim, assustador. Aí, quando você está falando com outro grupo, como, por exemplo, algumas vezes eu pude participar com vocês lá, talvez a atmosfera psíquica do local seja já diferente. O pessoal muitas vezes vai porque o pai obrigou a ir, né? Ou alguma coisa nesse sentido. E aí, assim, cada vez você vai trabalhando com um público diferente. E aí você precisa, de alguma forma, entender o que é ali o objetivo do grupo, né? Talvez o objetivo do grupo não seja de formação de trabalhador, mas de esclarecimento mesmo, entendeu? Então, assim, esses jovens que chegam um pouco mais velhos, talvez na faixa dos 18, 19, talvez a ideia deles seja um pouco diferente. Talvez você precise englobar eles um pouco mais no trabalho, como um braço de auxílio, né? E tratá-los menos como público, entendeu? Talvez você pudesse fazer alguma coisa nesse sentido. Eu estou jogando uma ideia, assim, entendeu? Então, assim, talvez seja mais ou menos isso que tem que ser feito. Entendi. É porque assim, não, eu perguntei mesmo, não só por mim, mas eu que imagino que outras mocidades também passem por esses problemas, sabe? Outros dirigentes também às vezes se encontram numa situação dessa, sabe? Lá na Mestre, por exemplo, quando nós começamos a atividade em 2017, né? Aí, logo na primeira semana, tinha 12 jovens, e aí a média global, o mais novo tinha 17 e o mais velho tinha 28. E aí, assim, já se formou uma atmosfera um pouco mais madura, sabe? E ali deixou de ter aquele caráter de reunião onde você traz um tema para a explicação, sabe? Aí já virou um negócio meio que debate, e aí disso já migrou um pouco para assistência social, e aí o grupo em si, como todo mundo tinha possibilidade, todo mundo tinha interesse, ele evoluiu muito rápido. Então, assim, rapidamente, ao invés de sermos 5 coordenadores, já viramos 20 coordenadores. Todo mundo atuava, todo mundo dava aula, todo mundo trazia estudo, todo mundo contribuía no grupo. Então, assim, muito rapidamente virou isso, né? E, de repente, a gente percebeu que as nossas reuniões, porque elas não eram no mesmo dia de reunião pública, elas tinham um outro caráter. A gente acabou migrando a nossa reunião para o mesmo dia da reunião pública. E aí, quando a gente fez isso, a gente diminuiu a faixa etária dos jovens, né? Eles já não eram mais jovens, um pouco mais velhos, eles já tinham ali na faixa de 12, 13, 14, 15 anos, e aí sim eles tinham esse caráter um pouco mais de elucidação, né? Você levava um conteúdo, você debatia com eles, o nível de interesse e de interação ele era um pouco mais baixo, e aí você vai moldando um pouquinho a cada reunião, entendeu? Então, assim, a gente precisa, enquanto coordenador, enquanto pessoas que estão à frente do trabalho, analisar qual que é o perfil de atuação do grupo e moldar o método de execução do trabalho em benefício daqueles que estão participando. E aí eu acho que isso reflete talvez porque a gente está passando hoje em dia, né? Assim, esse processo de pandemia que a gente está passando garante às vezes para o jovem que ia porque o pai ia na reunião pública, agora ele já não é de certa forma obrigado. Então, Sim. talvez essa abordagem também tem que mudar, né? Porque agora
É assim, você vai tirar um tempinho do seu dia ali, que às vezes você podia estar deitado, dormindo depois da escola, sabe? Pra estar online com a mocidade. Então, às vezes é um povo que quer também, né? Tá. Eu acho E que tem outra nessa... coisa que você estava comentando, eu estava lembrando, parece que quando a gente fala sobre... Desculpa, posso faltar aqui, Felipe? Pode continuar. Rapidão. Quando você estava falando, eu estava lembrando, né? Quando a gente coloca esse caso da Messi, por exemplo, parece que é um grande caso de sucesso, mas assim, a gente tem solicitado muito apoio da CRE Jovem nesse período, porque na quarentena, na pandemia e tudo mais que está acontecendo, ele tem sido um período difícil, né? Porque o jovem, ele basicamente ele ganhou tudo aquilo que ele pediu, sem que fosse no momento em que ele queria e na condição que ele queria, ou seja, ele está em casa, ele está só no computador, mas isso não tem trazido a satisfação que ele queria e tem feito com que as atividades que necessariamente precisariam acontecer estão sendo colocadas de lado. Então, no caso da reunião online, a reunião virtual das mocidades, tem ficado mais vazias e sem muita atuação do jovem. Então, a gente tem enfrentado dificuldade nisso também. Nesse período da pandemia, por exemplo, o nosso índice de comparecimento abaixou drasticamente. Houveram várias e várias reuniões em que estavam só os coordenadores, sem a presença dos jovens. E a gente começou a levantar questionamentos, né? Se existia possibilidade de união com outras mocidades e tudo mais. Então, assim, é ainda também uma situação em que precisa ser estudada, compreendida, tentar entender quais são os interesses dos jovens e por aí vai. Sim, aquela hora, Henrique, o que eu ia comentar era justamente o que você falou, porque à frente da CRE Jovem eu vi que teve todas as mocidades tiveram um número reduzido de participantes, né? Somente aqueles que frequentavam assiduamente é que continuavam. Aquelas pessoas que iam esporadicamente, realmente elas se afastavam. E o que que leva, né, a essa redução e tudo mais? O fato do jovem estar conectado, né, o tempo inteiro no computador, faz com que as atividades do centro também sendo realizadas dessa forma, né, em razão do período que a gente está vivendo, faz com que ele se afaste, porque eu acho que ele já não suporta mais tanto tempo na frente da internet, Nossa, no pior, né? computador. Né? Então, assim, é tanto tempo que, às vezes, no momento que a gente teria a mocidade, ele quer ficar deitado ou fazendo outra atividade dentro de casa mesmo. Por isso que é necessário que a gente reinvente dentro desse período, né? A gente traga novos atrativos para que esses jovens se sintam acolhidos. Eu vejo mesmo, eu acredito que seja na mocidade de vocês, agora não, de Goiânia, eu não lembro qual mocidade, que tem a Menflix, o pessoal É a passa gente. filme, é de vocês, não é? Então, assim, são atividades que chamam o jovem, né, para uma atividade em conjunto e faz com que ele se interaja mais. Mas é necessário que tenha essa criatividade, que tenha essa, sabe, esse feeling para a coisa realmente para poder trazê-lo novamente de volta para dentro das reuniões, né, que a gente realiza de mocidade. E pelo menos na MEEM, tipo, além desse todo o contexto que a gente já falou, né, também temos jovens que a gente ainda não conhece pessoalmente, então, tipo, muitos jovens no meio disso, né, tipo, tiveram um start de procurar uma mocidade, né, e eu acho que, tipo, deve ser um desafio muito grande, tipo, você não tá participando de nenhuma mocidade, quando você for participar online, você não conhece ninguém naquele ambiente ali, tipo, é mais difícil de você criar um vínculo, um laço com as pessoas, né, às vezes você se sentir confortável a ponto de expor alguma coisa sua, e tipo, a gente tem vivido isso dentro da mocidade, além de que também, tipo, às vezes por conta da temática, ou então por conta de convite, sei lá, a gente também tem atingido jovens de outros estados, né? E, tipo, até a mestre mesmo, que eu sei, né? Uma vez eu participei com a Marina junto, tem, tipo, jovens de fora do país, né? Que também estão conseguindo participar desses encontros. Então, a gente tem atingido outras pessoas, né? Esses que a gente falou que já não eram assíduos e que preferem estar em outra programação saíram, e no meio disso entraram esses que buscaram pela primeira vez agora, por qualquer motivo que seja, e também esses jovens de fora do país que às vezes não tinham oportunidade e agora estão tendo, né, de estar dentro de uma mocidade.
O Diego tava falando aí, eu também lembrei de uma outra, aqueles desafios que a gente fez, lembra, Diego? Na MEM? Ano passado, porque ano passado a gente foi direto, a gente não parou a MEM, fomos diretaço, e aí a gente passou por esse processo de, assim, temos que nos reinventar e tentar chamar a atenção do jovem também. E aí a gente foi e criou, se eu não me engano, foram 8 desafios, que eu gosto muito da competitividade, né? Eu sou adepto à competição e quando bem trabalhado, eu acredito que não há outra ferramenta melhor que funcione para ensinar o jovem, sabe? Infelizmente, não é tão fácil trabalhar assim a competitividade. E a gente criou esses jogos e você fazia os desafios, né? E ganhava pontos. E tinha um ranking no final desses pontos. E eram jogos de tipo assim, olha, vocês vão ter que mandar Participar na mocidade do. vai participar na mocidade do outro, ou vocês vão ter que mandar um vídeo de algo que vocês aprenderam durante a pandemia, sabe? E foi uma parada que foi muito doido, porque na primeira semana teve pouco. Se eu não me engano, na primeira semana foi até temas que vocês queriam que a gente trabalhasse na MEM. E aí começou assim meio devagar e tudo mais. Depois o povo mandou. E aí foi indo, dale, dale, dale. Teve o dia desse do vídeo, né? Que eu achei que ia flopar, sabe? Que a pessoa tinha que mandar um vídeo, e aí esse vídeo ela tinha que falar e ensinar pra gente algo que ela aprendeu na pandemia. Falei assim, cara, o povo não vai nem mandar nada. Nossa, e era receita aqui, era coisa ali, e dali um monte de vídeo. Eu falei assim, gente, não é que funcionou? Sabe, tipo, não, é uma ideia que surgiu meio que assim, será que vai rolar? E funcionou muito, sabe? Porque aí trouxe esse ar de tipo assim, vou utilizar essa ferramenta que eu já passo todos os dias, horas no dia estudando. Mó saco pra tudo isso. Mas eu vou utilizar isso porque vai ser massa, porque eu gostei dos desafios, sabe? Curti. E aí o povo participou um bocadão, sabe? E foi muito massa. Tipo, até na questão integrativa, né? Esse que a gente participou de outras mocidades, tipo, foi muito, tipo, bacana. Foi uma oportunidade de a gente conhecer outros métodos de trabalho, né? Tipo, outras pessoas, por mais que a gente tenha ido em mocidades, que a gente conheça o coordenador, conheça alguém que participe, tipo, a gente se oportunizou conhecer um outro jeito, né, e uma outra forma, e foi muito bacana, tanto para quem estava trabalhando, e imagino para quem também estava participando dos meninos. Mas, finalizando agora, né, antes de a gente acabar este episódio que está maravilhoso, a gente tem um último momento, né? Momento do bate e volta. É um momento bem mais simples, as perguntas aqui são bem mais simples, sabe? São tranquilinhas. E para vocês que estão nos assistindo de casa, também podem responder nos comentários, viu? Deixem suas respostas aí nos comentários. Vai ser maravilhoso ler todas as respostas aí, saber da vivência de cada um de vocês em todos, aonde quer que você esteja. E a primeira pergunta, eu não coloco ordem não, hein? Vocês briguem aí para ver quem que responde primeiro, se vocês quiserem já também fazer a ordem de vocês, podem podem fazer aí. Mas a primeira pergunta que eu tenho para falar para vocês é: qual foi o momento que mais marcaram vocês em algum evento espírita? Às vezes um momento mais emocionante, às vezes um momento que você ficou assim tenso, que você viu o seu trabalho dando certo. Gostaria de saber qual que é esse momento de vocês. Eu não consigo responder o que mais marcou, porque assim, essa marcação tem várias coisas, né? Tem marcação positiva, tem marcação
emocionante, tem marcação de susto, né? Quando as coisas fogem um pouquinho do controle. Perrengue, né? Tem várias e várias coisas, mas uma das que mais me marcou, assim, de você olhar, porque, igual a gente falou, o movimento espírita, o jovem, ele se olha muito distante, assim, né? Ele não consegue ver muitos jovens. Então, na minha infância inteira, eu não sei se eu tive amigo espírita, porque a gente nem conversava sobre isso. Mas na Combrage do ano de 2019, na Combrage Nacional, no momento em que a gente estava lá do lado já como é que fala? No palco cantando já quase no encerramento, aí eu olhei assim, e a Combrage é um evento que é só para liderança mesmo, né? Não é para convidados, assim, um jovem normal, frequentador de casa espírita, possivelmente ele não poderia estar ali, né? Realmente é um evento para liderança. E aí eu olhei de cima do palco lá, cantando, eu estava tocando para a Cíntia cantar, e aí tinha 1.000 e poucos jovens, 1.100, eu acho, 1.100 jovens naquele salão ali, sabe? Então, assim, 1.100 jovens do Brasil que são líderes espíritas, sabe? E isso aí impactou muito, muito, muito mesmo. Para mim, eu acho que quando você está num evento espírita, eu acho que o seu sentimento muda completamente, sabe? A sua vibração, assim, sua sintonia, ela muda por completo. E na Coneg, eu lembro que fechando já também, já estava encerrando, e de repente as pessoas foram se abraçando e formou um grande círculo, sabe? Enquanto estava finalizando já. E aquilo para mim foi muito emocionante. Não sei se já pela sintonia que a gente já estava e pela forma como terminou mesmo. Olha, é quase que uma regra aqui no podcast, a gente não pode responder as perguntas, né? Mas hoje eu quero quebrar essa regra. Vou falar, acho que um dos mais importantes para mim foi um que o Henrique estava envolvido. Talvez ele nem saiba disso. Quer dizer que eu comecei a trabalhar há pouco tempo, né, com o espiritismo. Eu participo há muito tempo, vou no congresso há muito tempo. E aí eu lembro que o primeiro trabalho que eu tive foi logo na coordenação de relações fraternas da Coneg. E eu falei assim, cara, não sei nem encher a água da MEN na época eu fazia direito, sabe? Eu vou ter que coordenar, não sei o que que faz, nada disso. E aí eu lembro que um dos momentos, tipo assim, mais importantes mesmo, que mais me marcaram foi uma hora que a gente tava lá no Francisco de Lima. Eu subindo a escada, aquela escada de ferro que tem lá, o Henrique tava descendo. E aí na hora ele foi, me abraçou e falou assim: tô muito feliz pelo seu trabalho. Obrigado. Aí seguiu. Eu falei assim, caraca, mano. Aí eu fiquei mó, eu falei assim, nossa, legal. Tô fazendo direito até, eu acho. Esse foi o momento, eu acho que mais me marcou. Esse direito é uma palavra muito simples que você estava fazendo. Você deu um show, Eduardo. Quando não, né? Eduardo é um show à parte do movimento espírita. Ai, meu Deus, vocês me racham. Você quer quebrar a regra também não, Diego? Fala aí. Uai, eu fiquei com inveja também. Eu fiquei assim, vou ter que falar também. Tá todo mundo falando, só eu não vou falar. Mas, assim como o Eduardo, né? Tipo, eu trabalhar fora da MEN comecei há pouquíssimo tempo, né? E um dos primeiros, o primeiro, né, evento do qual eu trabalhei, tipo, foi o Congresso 2019. E, tipo, já com coordenação, assim como o Eduardo, no primeiro evento também com a Cara, os coordenação. negócios pulam no nosso colo. Muito doido uns trem desses. Falei assim, rapaz, vocês confiam, hein? Exatamente. Tipo assim, coordenando junto com a Débora, o Eixo 2. Também era a primeira vez dela trabalhando e coordenando. Então a gente meio que ainda sem experiência, mas com aquela vontade de realizar, né? Assim como a gente também está aqui no podcast, eu não tenho zero experiência em podcast, mas a gente tem a vontade de estar entregando e a gente está realizando. Então no Congresso 2019, assim, nos primeiros momentos do dia, sabe? Eu tenho tipo, uma lembrança muito clara tipo, da alegria cristã, que foi diferente de sempre, né? Que tinha os desafios para poder pedir música. E aí depois teve um momento onde tinha uma dança,
onde estava sendo, tipo, meio que recitado um poema. E, tipo, eu, atrás do palco ali, meio que do lado do palco ali, tipo, um backstage, conseguindo ver todos os jovens sentados na arquibancada e, tipo assim, o silêncio, todo mundo prestando atenção, e, tipo, eu vendo que aquilo era fruto de muito do trabalho meu, da Débora, da equipe, de todo mundo que trabalhou no congresso, tipo, foi tipo um negócio, por ser primeira experiência trabalhando, foi um negócio que me tocou muito, que me marcou, que, tipo, para sempre eu vou lembrar desse momento, de ver aquilo ali. É uma imagem muito clara que eu tenho em minha mente. Ai, chega até a dar um trenzinho. A gente vai chorar aqui. Fica até suando. Pois é, A gente, acho que eu tô um a gente cisco chora aqui. fácil, né? Os eventos espíritas foram feitos pra gente chorar, viu? Só pra... O negócio Pode bate chorar de no um podcast? jeito, né? Bate de um jeito os eventos espíritas, na hora que acaba, assim, eu não sei porque eu tô chorando, cara. Nossa, eu chorei de soluçar, né, no congresso, foi bizarro. Mas é a sintonia Mas, que a gente fica, gente, a vibração, tudo isso influencia na forma que a gente enxerga as coisas, né? É desse Todo jeito. mundo vibrando na mesma frequência, sim, o ambiente favorece. demais. E, como segunda pergunta, eu queria saber de vocês, Felipe, Henrique, Tobias, né, e Henrique, qual o tema que vocês adoram estudar dentro do espiritismo? Tipo, aquele que você vê qualquer trechinho na internet, ou então alguém manda no seu WhatsApp, você precisa parar o que você está fazendo para você ler, porque é algo que te prende. Olha, eu gosto muito mesmo da vida no plano espiritual, sabe? E da pluralidade do mundo, dos habitados. Então, qualquer coisa que eu vejo nesse sentido, livros também, né? A gente tem Nosso Lar, né? Violetas na Janela. Então, tudo que fala do viver no mundo dos espíritos me dá uma vontade de saber, sabe? Não, e me deixa também muito curioso, né? A gente esquece, né? Vem pra cá, esquece, bate aquela curiosidade, fala, nossa, quero descobrir como que ela. Sim, aí a Ler um gente pouco, fica naquela curiosidade para saber, mas a gente já sabe, né? Mas esqueceu. relembrar, né? Justamente. Eu não sei se eu tenho um tema específico assim, não. Sinceramente. Nenhum mesmo. Não, assim, eu gosto... Não, vamos dizer assim, eu tenho mais facilidade de leitura com histórias, né? Com romance. Eu tenho mais dificuldade com livros como... como é que chama? Ele tá vendo? É tanta dificuldade que eu nem lembro o nome. O André Luiz lá, o Entre Dois Mundos, né? E livros que têm esse caráter um pouco mais científico, né? Tem essa leitura, assim, um pouco, Peraí, que exige um pouco mais de atenção. dificuldade? Ou Oi? você tem dificuldade ou facilidade? Eu entendi. Não, dificuldade. Não, Ah, tá. não exatamente com o conteúdo, mas de ficar preso, sabe? Ah, entendi. Entendi. Bom, indo para nossa terceira pergunta, né? Que é a última pergunta que eu vou fazer para vocês. Eu gostaria que vocês entrassem naquele momento ali introspectivo, aquele momento que vocês pensassem em uma palavra só, uma palavra que resumisse toda a sua trajetória enquanto trabalhador. Se fosse falar da minha, seria esforço. Boa palavra. E você, Tobias? Já para mim, eu falo gratificante, porque a gente ganha bastante, né, quando ensina. Então, para mim, Você viu que o cara já se colocou na seria posição de essa. professor, né, cara? É gratificante quando a gente ensina, ou É seja, porque tem propriedade, né? o cara vem pro podcast pra dar aula, né? Você sacou aí, né? Não, é porque quando a gente pega para
estuda para poder ir nas aulas de mocidade, quem mais aprende é a gente, não tem como. Então, acho que é isso, sabe? Mais por conta disso. E por fim, também já aproveitar que o Eduardo deixou vocês mais introspectivos aí, refletindo, eu vou pedir que vocês deixem, tipo, uma fala, uma mensagem para a juventude que está chegando agora na mocidade, no trabalho, tá começando. Esperando você, Tobias. Esperando? Peraí que eu tô pensando, então. Não é uma frase qualquer, né, gente? Tem que pensar no trem bonito É uma pra mensagem para quem falar. tá chegando, não é um rolezinho simples. Sim. Eu tenho uma ideia que é o seguinte. Eu acho que ela faz sentido para a construção. O movimento espírita, ele é algo que não necessariamente ele precisa de nós. Ele já estava aqui quando nós chegamos e permanecerá, se Deus quiser, quando nós partirmos, né? É importante todos os jovens, todos os mais maduros, todos os espíritas entenderem que somos peças da engrenagem e que realmente conseguiremos transformar o movimento, o mundo e a nós mesmos através do trabalho. Nem sempre o convite será aquilo que nós esperamos ou aquilo que nós desejamos, mas será sempre aquilo que precisa ser feito. Então, tudo aquilo que vier, que seja aceito de bom grado, de bom coração, porque será sempre o convite feito por Cristo a cada um de nós. Então, aos novos trabalhadores, aos jovens que nos ouvem, pensem sempre que o potencial que vocês têm não é exatamente aquilo que vocês sabem, mas tudo aquilo que precisa e pode ser desenvolvido dentro de cada um de vocês. Já para mim, eu estava pensando na melhor mensagem, não uma frase, mas uma mensagem, para que os novos trabalhadores conheçam essa doutrina, interiorizem aquilo, conhecimento que adquiram e coloquem em prática, mãos à obra, porque, como diz André Luiz, né, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, vamos em frente. E infelizmente chegou a nossa hora de dar tchau. Ah, aquele momento. Mas, Como é que é aí, Diego? ah, Tristeza que bateu. Ah. e deixar o momento para Henrique, quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Um tchauzinho final? Eu queria agradecer muito mesmo a iniciativa do grupo, porque isso aí tem uma possibilidade muito grande de atingir o coração de muita gente. Na verdade, isso aí não é como a nossa mocidade, né, que fica restrito àqueles que podem ir naquele dia específico, né? É um material que pode ser ouvido em Anápolis, em São Paulo, no Amazonas, nos Estados Unidos, na China, onde quer que as pessoas tenham curiosidade, possibilidade, a qualquer tempo, a qualquer hora, é uma coisa que está disponível, né? Então, um agradecimento especial a vocês aí, a possibilidade de participar, né? E peço muito a Deus e a espiritualidade amiga que continue conduzindo os corações de vocês a esse trabalho magnífico. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Tobias? Para mim também é só o sentimento de gratidão por ter recebido o convite, de estar aqui e pedindo também para a espiritualidade amiga continuar abençoando vocês, que continuem desenvolvendo os ótimos trabalhos, outros trabalhos também, e que vocês tenham força para conduzir bem, como estão fazendo agora. Eduardo? Ah, gente, eu também gostaria muito de agradecer a presença de vocês dois, por vocês dois terem aceitado estarem aqui. Foi
animal. Foi aulas do começo ao fim, sabe? Além de falarem bonito, são pessoas incríveis. Me diverti muito estando aqui. E tomara que a gente tenha outras oportunidades, às vezes não gravadas, mas oportunidades da vida de nos encontrarmos e conversarmos mais, mais e mais. Muito obrigado mesmo. Também, gente, só tenho a agradecer. Tanto vocês terem topado o convite, posso estar repetindo, Eduardo, mas foi maravilhoso, né? Foi um momento onde a gente conseguiu falar de muita coisa. Espero que você que esteja nos ouvindo também tenha sentido um pouco da energia que a gente sentiu aqui. Tem momentos que a gente relembrou que foi emocionante. E não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. No Instagram, @Mocizade. No Facebook, Mocizade Fego. No YouTube, no Mocizade Fego e no Fala Mocidade. E em todos os canais de podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, a gente está em todo lugar. E um abraço a todos, eu agradecer você que ficou aqui até esse final. E a gente se encontra em um próximo episódio. Um abraço a todos e fiquem com Deus.